Olá meus amigos criadores, bem-vindos mais uma vez ao Canaril Santos Costa. O meu nome é Vítor Costa e é um prazer tê-los aí desse lado. Tenho andado um pouco desaparecido nestes últimos dias aqui no YouTube, ou seja, deixei de fazer vídeos há cerca de uma semana e meia, 2 semanas, e isto porque fui apanhado pelo bichinho. É verdade, finalmente o Covid também apanhou-me a mim e à minha família. Tive alguns sintomas que me levaram à cama, tive bastantes dores no corpo, tive diarreias. A minha mulher, para além de dores no corpo, também teve bastantes febres. A minha pequenina, exatamente a mesma coisa, também esteve com bastante febre e com a garganta inchada. O único que escapou ainda de forma mais suave, que não teve sintomas muito graves, foi o meu filho Diniz. Posto isto, já estou bom, já estou a 100%, portanto hoje vou apresentar aqui mais um vídeo a falar sobre matemática, ok? Como todos nós sabemos, as sementes, as misturas, as papas, ou seja, toda a alimentação que nós fornecemos às nossas aves tem vindo a subir de preço constantemente. 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, mensalmente. Sempre que vamos comprar alimento para as nossas aves, verificamos que já houve uma nova escalada de preço sobre os mesmos. Sabemos que devido primeiro à crise pandémica, depois devido à guerra que está a acontecer na Ucrânia, que toda esta situação conjugada criou aqui uma inflação que acaba por tocar em tudo. Toca nos combustíveis, logo toca na alimentação para os humanos e também na alimentação para os nossos passarinhos. E então decidi fazer este vídeo falando aqui um pouco sobre as máquinas de limpar sementes. Será que a máquina de limpar sementes ajuda os criadores nesta fase de crise, nesta fase de inflação, de subida de escalada de preços constante na alimentação que nós damos aos nossos passarinhos? Bem, primeiro importa referir que a máquina de limpar sementes deve ser um utensílio que todos os criadores deverão ter ao seu dispor nos seus aviários. Eu pessoalmente usei durante muitos anos máquina de limpar sementes, já não uso, mas sei que, principalmente em tempos de crise, é muito importante nós termos uma máquina de sementes para ajudar a limpar aquelas sementes que estão misturadas com cascas, para tentarmos ir buscar 10, 20, 30% dessas sementes misturadas com cascas e tentar voltar a dar às nossas aves, ok? Porquê é que eu deixei de usar a máquina de limpar sementes? Comecei-me a perceber que efetivamente a máquina eliminava poeiras, eliminava cascas, mas não conseguia eliminar uma boa parte das fezes que estavam misturadas nessas sementes que iam à máquina para serem limpas. E então comecei a pensar, muitas das doenças são contraídas através das fezes. Logo, se as fezes ficam misturadas àquelas sementes que vamos reaproveitar para colocar às nossas aves novamente, as mesmas ao ingerirem fezes potencialmente com bactérias, com infecções, com doenças, com micro-organismos transmissíveis de doenças, poderiam apanhar o restante plantel. Nós sabemos perfeitamente que isto pode acontecer, pessoal. Às vezes até nas nossas mãos, basta nós mexermos numa gaiola onde esteja uma ou várias aves infectadas com uma determinada doença, e depois formos mexer noutra gaiola, num utensílio, num comedouro, num bebedouro, e podemos passar esses micro-organismos através do contacto das nossas mãos para a gaiola de aves que não estejam contaminadas e dessa forma sermos nós o propagador de doenças dentro do nosso próprio aviário. Então eu comecei a pensar, não tem muita lógica eu continuar a usar a máquina de limpar sementes, uma vez que vou estar a ter aqui mais uma fonte de transmissão de possível contágio de doenças dentro do meu próprio canaril. Foi então, a partir desse momento, que eu decidi começar a usar comedores automáticos. Assim, dessa forma, usando estes comedores automáticos, automaticamente eu anulei a possível transmissão de eventuais doenças da gaiola A para a gaiola B
das aves que estão na gaiola A para as aves que estão na gaiola B fosse através da utilização dessas sementes depois de serem sopradas pela máquina, as quais normalmente, e como eu disse, vão com várias fezes, e nós com a mão não conseguimos retirar todas as fezes. Até porque essas fezes muitas vezes também acabam por se autodestruir e ficam misturadas nas próprias sementes. Assim, com estes comedores automáticos, o qual tem um receptáculo por baixo, eu sou capaz de o retirar, sou capaz de soprar as cascas e reaproveitar as sementes que as aves colocaram para baixo e ir à procura daquelas que têm mais prazer em comer. De qualquer das formas, a máquina de limpar sementes é uma boa ferramenta para combater esta inflação dos preços das sementes. Sem dúvida. Deveremos ter o máximo de atenção para evitar que tanto na altura, quando vazamos as sementes para a máquina, estas não vaiam com fezes, bem como depois dessas sementes já terem passado na máquina, terem largado grande parte das poeiras e das cascas, termos muita atenção antes de administrar e verificar se nessas sementes não vão misturadas fezes as quais poderão ser portadoras de doenças para as nossas aves. Ok? Em última instância, será sempre uma decisão do criador. Efetivamente, a máquina de limpar sementes ajuda-nos a tentar recuperar alguma daquela alpista que acaba normalmente a ir para o lixo, que acaba por cair nos fundos das gaiolas, e termos um utensílio como uma máquina de soprar sementes pode nos ajudar a reutilizar essas mesmas sementes. Parece que não, mas se por exemplo de 1 kg, se nós conseguirmos aproveitar 100 gramas, quando vamos usar a máquina de sementes para retirar as cascas e retirar as poeiras, são sempre alguns comedores que nós conseguimos encher com comida para as nossas aves sem ter que estar a gastar comida nova. Lá está, vai depender sempre de cada criador. Porque depois também poderá vir daí o possível contágio de doenças entre aves que estejam potencialmente infectadas com aves que estejam saudáveis na altura. Ok? Por fim, existe ainda outra forma de usar a máquina de limpar sementes sem o risco de contaminar as nossas aves. É verdade. Então, se tem havido uma escalada de preços sobre as sementes que nós adquirimos para dar às nossas aves, é normal que muitos criadores deixem de comprar aquelas sementes que são mais caras, aquelas misturas mais caras, melhores, mais limpas, mas mais caras, e comecem a usar sementes de menor qualidade, sementes que vêm com mais poeiras, que vêm mais sujas. O que é que o criador poderá fazer com a máquina de soprar sementes? O criador, ao adquirir sementes, misturas de sementes mais baratas, de mais baixa qualidade, mais sujas, poderá, antes de administrar às suas aves, passar essas mesmas sementes pela máquina de soprar. Dessa forma, vão retirar o máximo possível de poeiras, de porcarias que venham com as sementes, e quando administrarem essas sementes de qualidade inferior, pelo menos têm a garantia de que essas vêm limpas, vêm quase sem poeiras nenhumas. Ok? A qualidade não será a mesma. Sabemos que os lotes de sementes, normalmente aquelas marcas que vendem mais caras, são lotes melhores de sementes, porque as sementes são escolhidas por lotes mais fracos, lotes médios, lotes altos, lotes excelentes, lotes premium, mas pelo menos temos a garantia, ao usar a máquina de soprar sementes e soprarmos essas sementes de uma maior fraqueza de qualidade, por assim dizer, temos a certeza de que pelo menos as poeiras serão retiradas dessas sementes. E assim vamos estar a dar uma alimentação mais saudável às nossas aves, tendo conseguido poupar algum dinheiro no nosso bolso devido a esta escalada de preços, ok? E pronto, amigos, mais uma temática aqui desenvolvida. Eu penso que é importante o uso da máquina de limpar sementes neste momento. Eu próprio já comecei a pensar em talvez começar a adquirir sementes mais baratas, misturas mais baratas, e fazer isso
fazer uso da máquina de sementes que tenho e antes de administrar às minhas aves, passar essas sementes todas pela máquina para pelo menos limpá-las, para pelo menos retirar as poeiras que vêm com essas marcas, com essas misturas mais baratas. É um dos problemas que os criadores enfrentam, é efetivamente sempre que adquirimos um lote de mistura de sementes mais barata, essas vêm sempre mais poluídas, vêm sempre mais cheias de poeiras, mais carregadas de poeiras. E pelo menos é uma forma de evitar com que as nossas aves, ao alimentarem-se dessas sementes, ingiram essas poeiras, as quais podem prejudicar a saúde das nossas aves. A outra forma, como eu já referi, é tentarem de alguma forma, antes de colocar as sementes já usadas, que vão misturadas com fezes e com cascas, tentarem tirar a maior parte possível de fezes que consigam verificar e depois dessas sementes passarem pela máquina de soprar, tentarem também filtrar novamente e retirar a maior quantidade possível de fezes que ainda tenham ficado nessas sementes. Ok, meus amigos? Espero que todos tenham uma boa muda de pena de aves com as suas aves. Eu vou continuar a fazer aqui os vídeos, agora já estou restabelecido do Covid. Vou continuar aqui a fazer os vídeos, nomeadamente falando sobre a muda, porque este canal ainda tem muitos poucos vídeos a falar sobre a muda. Ok, meus amigos? Um forte abraço a todos.